Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nessa aula nós vamos continuar falando sobre expressões numéricas e nós vamos calcular essa expressão aqui, ó. Notemos, pessoal, que nós temos algumas novidades aqui, que são as seguintes, ó. Na aula anterior a gente calculou a expressão numérica, né? Só que daquela vez não tinha, por exemplo, como está aparecendo aqui hoje, ó, potência e raiz quadrada, certo? Então, vai ter algumas regras novas em função disso que eu acabei de mostrar para vocês, contido aqui nessa expressão numérica, que é a seguinte, ó. Em termos de ordem de prioridade na resolução, com relação aos sinais gráficos, né, pessoal, parênteses, colchetes e chaves, vai continuar a mesma coisa. Em primeiro lugar, vou resolver os parênteses, em segundo, o que tiver dentro dos colchetes, em terceiro, o que tiver dentro das chaves, certo? Só que em termos de operações matemáticas, eu vou dar prioridade, vou resolver em primeiro lugar tudo que for raízes e potências. Daí depois eu vou resolver tudo que for multiplicação e divisão. E em terceiro lugar eu vou procurar resolver tudo que for soma e subtração, certo? Então vamos voltar lá para a nossa expressão numérica. Então nós temos aqui, ó, entre colchetes, né? Repare que o colchetes começa aqui e termina aqui. Então dentro eu tenho o quê? 3 que multiplica 17, menos 2 elevado a 3 dividido por 4. Reparem que isso aqui está entre parênteses, certo? Mais raiz quadrada de 81. Então primeiro eu vou procurar resolver o que está dentro do parênteses aqui, ó. Só que eu vou dar prioridade para potência, certo? Então vamos lá, vou colocar aqui colchetes, o 3, que vai multiplicar quem? O 17. E vou resolver essa potência aqui, ó. Então, para me resolver, reparem que essa potência, ó, ela não tá, o menos 2, ele não está entre parênteses. Então, para resolver direitinho, eu vou ter que colocar aqui o menos. Vou abrir aqui um pequeno parênteses para colocar o 2, que vai repetir a base 3 vezes. Porque é 2 elevado a 3. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Dividido por 4. Dividido por 4. Certo? E aí, ó, reparem que aqui no final do 4 tem um parênteses. Então, vou colocar ele aqui, ó. E agora, mais raiz quadrada de 81. Para resolver isso aqui, né, pessoal, um número razoavelmente baixo, pequeno, né? É só fazer a pergunta, né? Qual que é o número que eu, elevando ao quadrado, dá 81? Aí eu vou descobrir qual é a raiz quadrada de 81. Se eu for lá na tabuada do 9, né? Eu vou ver que 9 vezes 9 é 81. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. Então, já vou colocar aqui, ó, 9. E vou fechar aqui com o colchetes. Agora, dividido. E eu tenho aqui, pessoal, 4 menos 1, entre parênteses, elevado a 2. Então, vou resolver o que está aqui entre parênteses, certo? 4 menos 1, 3. Então, vai ficar 3 elevado a 2. Então, agora prosseguindo, né? Eu vou ter aqui o colchetes, o 3 que está aqui fora, que está multiplicando o que está aqui dentro do parênteses, né? Então, vou colocar assim, ó, 17. E agora, pessoal, olha só. Vou resolver essa multiplicação aqui que veio dessa potência aqui, né? Então, vai ficar menos. E agora, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, aqui deu 8. Dividido por 4. E aí eu coloco o parênteses, certo? Mais 9. E o sinal do colchetes. Dividido por 3 elevado a 2. 3 elevado a 2, né, pessoal? É 3 vezes 3. Mas vamos fazer o passo a passo. Então, eu vou colocar o colchetes de novo aqui. 3, que vai multiplicar, né? Agora eu vou resolver o que está dentro do parênteses. Ó, reparem que eu tenho aqui, pessoal, 17 menos 8 dividido por 4. Então, de acordo com a minha regrinha, né? Em termos de operações matemáticas, eu vou dar prioridade para divisão, certo? Não vou resolver primeiro a subtração, que está aqui, ó.
vou procurar resolver primeiro a divisão. Porque como a gente pode ver, ó, em segundo lugar eu vou dar prioridade para a divisão e em terceiro que eu vou dar para a subtração. Então eu tenho que ficar muito atento para as regras, certo? Para a ordem de prioridade de resolução das operações matemáticas. Então vamos lá. Primeiro eu vou resolver aqui a divisão. Então eu vou colocar aqui o 17. E aí, ó, menos 8 dividido por 4, quanto que é? Eu já sei que vai ser menos, né? Porque menos com mais é menos. E 8 dividido por 4 é 2. Tudo bem? E aí eu coloco aqui o parênteses. Mais 9. E aí eu coloco colchetes. E agora, né, pessoal, eu tenho aqui o sinal da divisão. E aqui eu tenho 3 vezes 3, que veio dessa potência aqui, lembram? Então 3 vezes 3 é 9. E agora, ó, reparem que eu vou colocar aqui o colchetes de novo, o 3, porque ele está fora, né? Aqui do parênteses, tenho que dar prioridade, ó, reparem que eu tenho aqui o colchetes e o parênteses, tenho que dar prioridade primeiro para os parênteses, certo? Para depois resolver os colchetes. Então, 17 menos 2 é 15. Mais 9. Coloco aqui o sinal do colchetes, dividido por 9. E agora, eu vou resolver agora o que está dentro aqui do colchetes. Só que reparem, pessoal, que eu tenho aqui uma multiplicação e uma soma. Então, de acordo com a nossa regrinha, que a gente vai ver lá, ó, em termos de operações matemáticas, a gente vai dar prioridade primeiro para quem? Para a multiplicação, certo? E depois que a gente vai resolver o que está na soma. Então, primeiro multiplicação e depois soma. Que essa é a minha ordem de prioridades aqui. Então, vamos lá. Eu vou resolver primeiro 3 vezes 15, né? Então, vamos fazer a continha aqui do lado. 3, que multiplica 15, né? 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. Então, deu 45, certo? Então, 3 vezes 15, 45. Então, 45, coloco colchetes, mais 9. E fecho com colchetes aqui e coloco dividido por 9. E agora eu faço, né? 45 mais 9 dá quanto? 45 mais 9 dá 54. Então, 54 dividido por 9. Certo, pessoal? E aí, 54 dividido por 9, quanto que é? É 6, né? Então, é 6. Então, reparem, pessoal, que chegando aqui eu terminei a minha conta. Eu acabei de resolver a minha expressão numérica, certo? Então, reparem que eu vim desde lá de cima e vim fazendo um passo a passo, de forma que isso aqui formou uma figura parecida, né? Com padrão assim de um triângulo, né, pessoal? Então veio bem passo a passo até a gente chegar aqui no resultado final. Tudo bem? Então eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.